Boa tarde. A equipe é composta pelo Josias, eu, Maiara e Celso. Nós estamos aqui para apresentar uma proposta de análise de capacidade no pedágio de Garuva, Santa Catarina. A matéria é simulação de sistemas produtivos. Nós pegamos um caso real, que é o pedágio de Garuva, onde a gente tem, né, qual que é o nosso principal problema? A praça de pedágio, localizada na cidade de Garuva, ela apresenta engarrafamentos quando os turistas descem da região de Curitiba, Paraná, para as praias de Santa Catarina, e é onde a gente consegue notar que esse maior movimento, né, engarrafamento, acontece nas sextas-feiras entre as 17 e 19 horas, então esse é o horário de pico. Essa praça ela é de passagem obrigatória, principalmente para os turistas que se deslocam, né, até a praia de Itapoá ou a praia de Guaratuba, que fica no Paraná, e outras praias também do norte catarinense. Então, nós dividimos esse banner e o nosso trabalho, né, com essa introdução, explicando qual é o problema. Nós agora vamos falar sobre os objetivos e depois a sequência nos outros pontos, que nós temos ali os resultados, os dados utilizados, né, o modelo da simulação, os resultados e, para finalizar, as considerações finais. Então, qual que é o objetivo que a gente tem com esse trabalho, né? Nós, com o auxílio do software, o FlexSim, que nós aprendemos e vimos durante as aulas de simulação, a gente tem como objetivo principal com essa pesquisa, esse estudo, encontrar resposta para dois principais questionamentos que a gente teve, sendo eles, né? O primeiro questionamento: existe aumento da capacidade separando veículos de grande porte dos veículos de pequeno porte, com guichês específicos para cada um? Então, assim, separando em dois guichês, né? O guichê para caminhão, o guichê para carro, a gente consegue ter um aumento da capacidade nos atendimentos? Esse é o primeiro objetivo que a gente pretende responder ao término, né, ao final desse trabalho. O segundo é quantas cabines são necessárias para absorver a demanda de veículos nos horários de pico? Então, essa é a segunda pergunta que nós pretendemos responder no final, né, do desenvolvimento desse trabalho. Sobre os dados utilizados, né, quais os dados que a gente utilizou e como a gente conseguiu eles, os números utilizados como referência para essa pesquisa consideram uma demanda de 1.840 veículos por hora e os seguintes tempos de ciclo. Veículos de pequeno porte, 16,6 segundos para passar pela cancela, e veículos de grande porte, 28,9 segundos para passar pela cancela, tá? Lembrando que tanto o número de veículos por hora e os dados de tempo ciclo são valores de referência apenas para a gente ter um norte para seguir, tá? Os números identificados através da pesquisa em parceria com a concessionária administradora da praça não serão consideradas as cabines de cobrança automática. Então, essa é uma premissa que a gente adotou para o nosso exercício. E também todos os dados, como a gente tinha comentado, né, nas semanas anteriores, a gente conseguiu em parceria com a praça que administra, né, o pedágio e também com filmagens presenciais. Tá? Sobre o modelo, para realizar as simulações, foi criado um modelo dentro do software, né, do FlexSim, inicialmente sem restrição de utilização dos guichês, e posteriormente com guichês específicos para veículos leves, 70%, e guichês específico para veículos pesados, 30%. Né? Então, visando responder aquelas dois questionamentos que estão nos objetivos, né, a gente separou os veículos e também fez diversos cenários para ver qual o melhor cenário que a gente encontraria, né? E aí o Josias agora vai entrar nesse detalhe. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho dos resultados que a gente conseguiu com essa simulação, para tentar identificar aí as respostas para os questionamentos lá nos objetivos do trabalho. Então, para isso eu vou abrir o software aqui rapidamente. Então, inicialmente a gente criou um modelo até para fazer a validação do nosso modelo, né, conforme é a situação atual hoje dessa praça de pedágio. Então, se a gente colocar para rolar aqui, a gente vai ver que não tem restrição de utilização de guichês, né? Caminhões e carros, veículos leve e grande porte, né? Eles utilizam os guichês conforme está disponível para utilização. Então, não tem nenhuma regra de utilização aqui. E aí, o nosso primeiro questionamento é se a gente direciona
para guichês específicos, devido ao alocamento e variação no tempo de ciclo ali dentro do pagamento, né? A gente teria um ganho de capacidade dentro da praça de pedágio. Então, esse foi o primeiro questionamento. E a gente conseguiu essa resposta separando esses veículos, que aí foi a nossa segunda simulação aqui. Então, essa segunda simulação, esse direcionamento de 30% dos veículos de grande porte para guichês específicos e 70% dos veículos de pequeno porte também para guichês específicos. Está rodando só uma animação, mas aqui a gente vai ver. Então, ficou 3 cabines, né, direcionadas para veículos de grande porte. Lento o computador aqui, mas vamos lá. Então, conforme está demonstrado aqui agora. E dessa forma, a gente teve um ganho e um aumento na capacidade dessa praça de 6%, 6,39%. Em uma hora, então, a gente conseguiria, naquele modo totalmente aleatório, produzir 1.768 veículos por hora. E no modelo simulado, né, separando esses veículos, a gente conseguiu produzir 1.881 veículos por hora. Por quê? Porque os veículos têm diferença no arranque para, na velocidade. Por ser veículo pesado, ele é mais demorado, né, e acaba tomando muitas vezes lugar de um veículo pequeno, que seria o objetivo da simulação. Acaba criando muitos espaços ali em que o guichê fica vazio, sem estar atendendo ninguém, devido a essa diferença de arranque para. Se a gente imaginar um veículo pequeno, ele sai do guichê. Se ele tivesse um veículo pequeno atrás dele, logo em seguida, depois que ele sai, o veículo pequeno próximo, né, já chegaria até o guichê e seria atendido. Então, se ele tiver um veículo pesado atrás, o veículo pequeno arranca, cria um espaço ali, porque o veículo pesado tem uma velocidade diferente, né, de arranque e para, e aí é onde a gente acaba tendo várias perdas nesses pequenos deslocamentos ali, nesses gapzinhos que vão criando dentro da produção, né. Então, se eu tiver só um veículo pequeno, que tem, teoricamente, uma velocidade parecida de arranque para, não vou ter esses espaços de guichês vazios, né? E a mesma coisa acontece lá nos veículos pesados. Como ele tem a mesma velocidade e eles estão direcionados para a mesma cabine, acaba que não cria espaços. Então, quando o veículo grande arranca, ele arranca de forma mais lenta e o veículo que está atrás arranca na mesma velocidade, né? E consegue chegar no guichê e ser atendido praticamente aí simultaneamente, digamos assim, sem ter espaço entre veículos. E aí que a gente tem esse ganho de 6,39% na capacidade da praça. Bom, a nossa segunda simulação, então, que é a segunda resposta lá para os nossos questionamentos, é quantas cabines a gente necessitaria, né, para poder atender a demanda total dessa praça. Então, daí a gente criou uma outra simulação, que é essa inicial, com uma só cabine, e aí a gente rodou o Experimenter com alguns cenários, né, para poder fazer essa simulação. Então, a gente criou 6 cenários aqui, né, para definir o número de cabines. Então, o primeiro cenário, 10 cabines, o segundo, 12, 14, 15, 16, 17 cabines para poder saber quantas cabines seriam necessárias. A gente criou 2 indicadores, total produzido e o tempo que esses veículos ficariam dentro do sistema, né, para verificar se teria uma redução do tempo na fila, tempo de espera. A gente colocou um ARMAP aqui de 3.600, né, para dar tempo de encher todo o sistema e ter mais certeza na nossa simulação. E aí, se a gente rodar aqui nossa simulação, a gente enxerga os resultados. Deixa eu só rodar rapidamente.
A gente colocou aqui para replicar 5 vezes, né, um valor para ter o número também mais confiável, e por 2 horas, que é o de tempo que a gente considera como os horas de pico ali, né. Então, olhando aqui o total produzido, né, a gente teria um total produzido, isso aqui é o valor produção por hora, né, que é o que a gente criou lá na dashboard, produção horária, próximo de 2.300 com 14 guichês, que é o nosso terceiro cenário. Os outros ficam bem próximos aqui, com 15 até um pouco menos, né, 15 guichês. Então, para efeitos de investimento, digamos assim, a gente não teria necessidade de investir em mais do que 14 guichês para atender a capacidade, a demanda máxima dessa praça. E olhando aqui em tempo dentro do sistema dos veículos, né? Então a gente inicialmente tem aí cerca de 1.600 segundos dentro do sistema. Com 14 cabines, a gente cairia aí para próximo de 700 segundos, aí 740 deu aqui a média. Então ele é o melhor resultado comparado com todos os outros. Então, nesse caso, é o que mostra aqui na nossa simulação, né? O cenário 3, destacado aqui, com 14 guichês, ele acaba atendendo a capacidade máxima, né, demanda máxima dessa praça, e tem o melhor resultado em termos de espera dentro da fila, reduzindo aí aproximadamente 43% o tempo de espera em relação ao cenário inicial, que é com 10 cabines. Então, essas seriam as respostas aí para nossas perguntas lá inicialmente. Então, a gente precisaria de 14 guichês para atender a demanda total do nosso sistema. E a gente fez aqui uma simulação até para demonstrar. Essas 4 cabines a mais, certo? Filas formando ali para espera para atendimento, né? Os veículos são sempre rapidamente consumidos aqui, acaba não tendo espera. Vou tentar dar um zoom aqui. Então, com 14 guichês, a gente atenderia essa demanda. Filas de espera. Ele até se forma em alguns momentos, depois rapidamente ele acaba consumindo as filas. É o que demonstra ali a nossa simulação. Bom, de forma geral é isso. Então, a gente, através do software Flexim, a gente conseguiu encontrar soluções de forma simples para que seja possível implementar a capacidade dessa praça de pedágio. Então, a gente inicialmente identificou uma melhoria aí, basicamente não requer investimento nenhum, talvez alguma coisa de sinalização somente no local, muito pesados, né? Isso aí já teria um ganho de 6% na capacidade do pedágio. Então, seria uma melhoria para essa praça. E a segunda seria identificar a quantidade de cabines necessárias, né? Então, a gente teria que ter um investimento de mais 4 cabines para atender a demanda total em momentos de picos nessa praça de pedágio. Esse texto aí que a gente descreve aqui na parte final. Isso aí através do software Flexim, que foi o software que a gente aprendeu aí a utilizar nessa matéria, né? Simulação. A gente encontrou essas respostas para as perguntas iniciais lá. Bom, então agora no final, vou deixar rodar o vídeo, só não lembro se eu dei ênfase aqui na nossa animação 3D, que era uma das licitações do trabalho. Vou dar um zoom aqui só para demonstrar. Então a gente colocou a cancela, né, descendo, subindo conforme os veículos passam em frente à cabine. Isso era um objetivo à parte do trabalho que a gente fez. Conseguiu fazer essa simulação também e exportar, né, o nosso modelo para um vídeo. Então vou deixar agora aqui no final rodando esse vídeo para a gente conferir como é que ficou o nosso trabalho.
Bom, então é isso aí, nosso trabalho. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, mas só queria agradecer aos colegas e ao professor pelas aulas. Eu acho Nosso que é isso. trabalho aí, esse modelo criado para o caso real no pedágio de Garuva. Eu acho que é isso. Queria agradecer também o envolvimento de todo Vai lá, mundo, do Celso. professor durante as aulas. E é isso aí. Eu gostaria de agradecer à equipe pelo empenho, professor os aprendizados que você nos passou, e ressaltar aqui que a importância, né, e o valor que tem usar o software FlexSim. Com esse trabalho ficou bem claro que a gente pode sim utilizar o software para simular uma situação real e conseguir melhorias através dele. Então, eu acho que é de extrema importância essa matéria. E eu achei bem bacana o trabalho que a gente desenvolveu aqui. E é isso. Obrigada.